fica. Então vamos lá, Números capítulo 11, a partir do versículo 16. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé. É este povo no meio do qual estou. E tu disseste: dar-lhes-ei carne e a comerão um mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Deixa eu te posicionar dentro do contexto destes versículos que lemos. O povo de Israel havia saído do Egito. Eles estão algumas semanas e meses peregrinando pelo deserto. De repente, alguns estrangeiros que estavam no meio dos libertos, que são adjetivados aí na Bíblia atualizada como populacho, começaram a sentir saudades do Egito. E eles foram tomados de uma gula. Você sabe que a gula é pecado, não é? Pois bem, foram tomados de uma gula e começaram a dizer: lá no Egito nós comíamos carne. Lá no Egito nós comíamos de graça, parêntese, comiam de graça uma ova. Eles eram escravos, gente. Eles sequer tinham salário. O salário deles era uma comida. Ai deles que não trabalhassem para a construção das pirâmides do Egito. Morreriam de fome. Só que a gente tem essa mania de fantasiar o passado. 10 anos atrás, a minha vida era uma beleza. Era coisa nenhuma, rapaz. 10 anos atrás sua vida era terrível. Aí porque agora você está num problema, você aciona uma válvula de escape para pintar um passado que não existia. Cuidado, hein? Saudosismo, cuidado, mata o seu presente, arruína o seu futuro e faz você trazer à tona um passado que não existia. É o povo de Israel. Tá bom, fecha parênteses, continua a história. Daí então, Deus ficou irado com aquilo. Moisés ficou triste demais com aquela pressão do povo por carnes. Por quê? Porque até então eles estavam comendo o quê? O maná. Todos os dias Deus mandava o maná. Aí você me pergunta: pastor, o que era o maná? Está aí no versículo 7. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Na NVI, fala que a sua aparência era como de resina. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolo amassados com azeite. Na NVI fala a mesma coisa, mas tem uma outra versão que fala que o sabor era como bolos de mel. Não era coisa gostosa.
Mas o pessoal, né, mas só bolo, é só massa, só carboidrato, a gente quer proteína, a gente quer carne, cadê? E aí começaram a reclamar, aquela murmuração, aquele lenga-lenga. Aí Moisés disse, Deus, eu não aguento. Aí Deus disse assim, pois é, Moisés, vou fazer um milagre. Esse povo quer carne, eu vou dar carne. Agora, não vou dar carne para comer só um dia, não. Eu vou dar carne para comer um mês inteiro. E comeram, gente. E não foi pouco, não. Sabe por quê? O versículo aí, 31, diz que se espalhou codornizes pelo arraial, quase caminho de um dia. Caminho de um dia é 30 quilômetros ao seu redor. Então veja, não era 30 quilômetros apenas de extensão, era um raio de 30 quilômetros de codornizes. Cerca de 2 côvados sobre a terra, ou seja, 90 centímetros, eu acho que é mais ou menos isso aqui, ó, de codornizes espalhados num raio de 30 quilômetros. E tem mais, versículo 32, diz que eles se levantaram e recolheram as codornizes. O que menos colheu teve 10 hómeres. O que é 10 hómeres? 10 barris, que é uma medida aí equivalente entre 200 a 400 litros. Cada um colheu 10 barris. E aí eles foram comer, e o juízo de Deus veio, alguns morreram e tal, aí segue a história. Pois bem, não quero continuar. Mas eu quero, dentro dessa história, focar no diálogo de Deus com Moisés. Porque há uma manifestação grandiosa do poder de Deus aí, mas há dúvidas no coração de Moisés. Daí preste atenção, nota de rodapé aqui. Quando você olha o texto inteiro, você diz assim, Deus fez esse milagre, mas ele estava até irado, e não vamos se atentar aos detalhes. Não, peraí, tem um milagre? Esse milagre tem lições para nós. Preste atenção, se você reparasse no milagre de Deus para extrair lições apenas se ele fosse perfeito no contexto, então nós teríamos que jogar a Bíblia fora. Porque todas as vezes que Deus faz um milagre, sempre há artefatos de imperfeição, há detalhes de imperfeição que querem manchar a glória de Deus, mas Deus se relaciona com homens imperfeitos, pessoas como eu e você, que às vezes a gente faz bobagem e Deus manifesta o milagre dele, e a gente se apega ao quê? A bobagem que fizemos? Não, ao milagre. Então, ainda que essa seja uma história muito feia no seu contexto, há um ponto aqui que se a gente focar, colocar luz assim, raio laser, vai trazer muitos benefícios espirituais para nós. E daí, eu resumo isso tudo numa frase: nunca duvide do poder de Deus. Nunca duvide do poder de Deus. Mas eu tenho um contexto aqui bem especificado para você que é cristão. Para você que está aqui, você que está na internet e crê em Jesus Cristo. Nós não temos dúvidas com respeito ao poder criador de Deus. Deus é o criador dos céus e da terra. Deus, ele é grandioso, ele pode medir o céu a palmos. Deus é grandioso, todos os oceanos e mares e rios, diante dele é como um balde de água. Deus, ele tem o poder de manter as galáxias em pleno funcionamento. É Deus quem está por detrás de todas as leis que estabeleceu. Nós não temos dúvidas com respeito à manifestação deste poder grandioso. Sabe qual é a dúvida? É quando há uma necessidade em nós, aí duvidamos do poder de Deus. Você está com uma necessidade financeira e você diz assim, será que Deus vai me atender? Mas quando alguém chega para você e diz assim, rapaz, eu estou com uma dificuldade financeira, você diz assim, confia em Deus, vai dar certo. Mas quando é você, aí você fica, será que vai dar certo? A dúvida com respeito ao poder de Deus é quando nós precisamos de um milagre no corpo. A dúvida com respeito ao poder de Deus é quando nós estamos precisando de um milagre urgente. E eu quero dizer para você que você não tem que duvidar. Você tem que, como disse John Stott, a fé é estender as mãos para receber o que Deus de graça nos dá.
e é confiar nele, é confiar que ele vai intervir na sua história, é confiar que ele vai atravessar o seu problema, é confiar aí, dentro da sua trama, dentro do seu drama, dentro do seu sofrimento, dentro dos seus desajustes, dentro dos seus conflitos, é aí que o poder de Deus tem que se manifestar, e é aí que nós devemos crer que o poder dele assim há de ser. Mas aí eu quero falar com você o seguinte, inicialmente, o que nos leva a duvidar do poder de Deus? Por que nós não somos pessoas assim, estáveis na fé e numa fé crescente em toda e qualquer situação? Por que em alguns momentos nós titubeamos na fé? Vamos olhar para a vida de Moisés, porque Moisés vai ser para nós aqui um representante da nossa dúvida, muitas vezes diante do poder de Deus. Em primeiro lugar, o que nos leva a duvidar do poder de Deus? A grandeza dos números. Olha o versículo 21 aí. Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. Deus fala assim: Moisés, eu vou mandar carne e a galera vai comer um mês. Aí Moisés diz assim: Senhor, o senhor pensou bem no que o senhor falou? O senhor não vai mandar carne para 6 pessoas não, pastor, Deus, são 600.000 homens, fora as mulheres, fora as crianças, e diante de uma contabilidade assim, michuruca, pessimista, a gente está falando de pelo menos 2 milhões de pessoas no deserto. Os mais otimistas vão dizer que haviam 6 milhões de pessoas que saíram do Egito e que estão peregrinando pelo deserto, rumo à terra prometida. Aí Deus fala assim: eu vou fazer um grande churrasco nesse deserto. Moisés diz assim: não, eu não posso crer, porque os números são grandiosos. É isso que nos leva a duvidar do poder de Deus. É quando a gente olha para o poder de Deus e a gente olha para os números que nos cercam e a gente diz assim: ah, Deus, o Senhor não vai conseguir fazer isso não. Essa semana eu vou citar de novo aqui o Dimas e a Kelly, estava conversando com eles terça-feira à noite, e o Dimas me falou que quando ele entrou nesse emprego atualmente, ele está numa transferência para um outro tipo de ramo e de trabalho. Quando ele foi para a entrevista, havia 59 pessoas, é isso mesmo, né? 59 pessoas para uma vaga. Mas o Dimas precisava de 59 vagas? Não, só precisava de uma. Mas se o Dimas chega e olha para 58 e diz: isso aí não é para mim não, hein? Isso aqui está mais concorrido do que direito, mais concorrido do que faculdade de medicina, sei lá. Mas não, Deus abriu aquela porta para o Dimas, ele precisava, sua esposa precisava, sua família precisava, ele não tinha que olhar para os números, ele tinha que olhar para Deus. O que nos faz, queridos, arrefecer, esfriar na fé, é quando em vez da gente olhar para Deus, a gente olha para os números que nos cercam. A estatística dos casamentos, mais de 50% dos casamentos estão indo a divórcio. Eu acho que eu vou virar estatística. Não, os números não podem determinar a sua história, e sim Deus. Mas pastor, o senhor está falando da gente alcançar a cidade de Vila Velha, mas o senhor já olhou, pastor, o número de perdidos que tem nessa cidade? São centenas de milhares perdidos. Não dá, pastor, nós somos uma igreja pequena, nós reunimos aí 250 pessoas, como é que a gente vai alcançar uma cidade dessa? Ora, é justamente a grandeza dos números que me estimula e eu encontro deles, porque são centenas de milhares de perdidos que precisam ouvir o Evangelho. Os números não podem me empurrar contra a parede, ao contrário, deve ser um estímulo para eu partir para frente, partir para o ataque. Querido, pare de deixar os números moldar a sua esperança e a sua fé. Mas os concorrentes... eu vi uma estatística no Sebrae de que 95% dos empreendedores, eles quebram nos primeiros 5 anos. Por que você não pode estar entre os 5%? Por que você quer estar entre os 95%?
Você diz assim, não, eu tenho a bênção de Deus, eu tenho a graça de Deus, eu vou para frente, eu vou vencer, Ele está comigo, eu vou ser um dizimista, eu vou ser um ofertante, eu vou sustentar missionários, eu vou abençoar pessoas, eu tenho a graça dEle na minha vida. Então, não deixe a grandeza dos números fazer você duvidar do poder de Deus, porque Deus não está nem aí para os números. Amém? Segundo lugar, o que é que nos leva a duvidar do poder de Deus? A extensão do tempo. Olha o versículo 21 ainda. Moisés está ali vomitando as suas dúvidas para Deus. Versículo 21. Moisés diz: e tu, ó Senhor, disseste, dar-lhes-ei carne e a comerão um mês inteiro. Moisés está assim, não, Deus, se o Senhor tivesse dito que o Senhor daria carne assim, durante um dia, até dava para acreditar, né? Ou se o Senhor dissesse assim, eu vou dar um almoço, é um almoço único, quem comer, comeu, hein? Aí até eu ia acreditar, mas espera aí, Senhor, o Senhor está falando de dar carne para esse povo durante, quantos dias está aí? Um mês inteiro. Olha aí, irmãos, essa fotinha aí é de uma codornizes assadinha, até enche os olhos, e não é assim, até enche a boca de saliva. Olha só que bonitinha. É isso aí, ó. Deus está prometendo dar um mês disso. Aí Moisés diz assim, não dá não. Aí, ó, é aí que a gente começa a duvidar do poder de Deus, quando a gente quer atrelar o poder de Deus a momentos, a situações específicas e não a uma história completa. Queridos, o compromisso de Deus com o povo de Israel no deserto, com respeito ao maná, foi durante toda a caminhada, durante 45 anos, porque foi 40 anos peregrinando no deserto, e foi mais 5 anos que eles levaram para possuir a terra prometida. Durante 45 anos caiu o maná do céu, até o momento em que Deus viu que eles já haviam plantado e estavam colhendo, e aí cessou o maná. Tem gente que só tem um grau de confiança com Deus voltado para o passado. Eu acredito sim, pastor, que tudo que me aconteceu até hoje foi Deus. Acredito que foi a provisão dele, o milagre dele, a providência, a mão dele estendida, mas agora, pastor, para o próximo mês eu não acredito que vai dar certo, não. Eu acho que o próximo mês é quebradeira mesmo. Eu acho que o próximo mês meu marido vai morrer, que a doença vai matar ele mesmo. Eu creio que eu já tenho que fazer o plano funerário para o meu filho. E, sabe, essa coisa assim, não, eu almocei hoje, pastor. Eu vou comer um negocinho depois que sair, mas para amanhã eu não sei não, hein. Amanhã eu acho que eu vou passar fome. Relaciona-se com Deus a partir do passado, do presente, mas tem medo do futuro, e aí morre de ansiedades. Eu estou vendo uma galera aí, isso está ficando cada vez mais comum, é uma galera que confia que Deus só pode sustentar as pessoas até 40 anos de idade. Porque quando o cara fica desempregado aos 41, diz, né? Pastor, difícil, não é? Mercado de trabalho, ninguém mais quer contratar até a partir dos 40, não. Até os 40 a gente tem serviço, dos 40 para lá, ninguém quer mais. Estou ficando desempregado aí, mas minha idade. Você vai olhar para o mercado de trabalho ou você vai olhar para Deus, que pode mover o coração de quem Ele quiser no mercado de trabalho e abrir uma porta para você? É Deus, irmãos, a gente precisa confiar em Deus e parar de ficar olhando para a extensão do tempo. Uma coisa que nós devemos pensar eu não sei quanto eu vou viver, se eu vou viver até os 60, os 70, aos 80, aos 90, não sei, mas uma coisa eu sei, enquanto eu viver, Deus vai me sustentar, louvado seja o nome dEle. Ele vai me abençoar, eu vou ser um canal de bênçãos. Eu gosto do Salmo de número 90, que diz assim, e ainda na velhice darão frutos para a glória de Deus. Eu gosto do Pentecostes, o Espírito de Deus se derramando, e os jovens tendo visões, e os anciãos tendo sonhos, aleluia. Enquanto eu viver, a mão de Deus estará sobre a minha vida.
Mas em terceiro lugar, sabe o que nos leva a duvidar do poder de Deus? Pensar em Deus com as categorias da nossa logística. Vamos lá, momento Sebrae agora no culto. O que é logística? Logística significa contabilidade e organização e é um termo de origem grega. Logística também vem do francês logistique, que significa uma arte que trata do planejamento e realização de vários projetos, muito utilizado durante as guerras. Logística também é utilizada como parte da álgebra e lógica matemática, mas no âmbito da filosofia. Logística também é a palavra usada para descrever a lógica formal, que é oposta à lógica tradicional abordada por Aristóteles. Pois é, Moisés quer se relacionar com Deus a partir da lógica dele. Olha o versículo 22. Moisés pergunta para Deus: Deus, matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Deus fala, vou dar carne a esse povo durante um mês. Aí Moisés começa a contar os cabritos, vai contando, vai contando os bois, vai contando as vacas. Ele diz assim: Deus, tem um erro aí no seu cálculo matemático, a sua logística está errada. O senhor acha que essas ovelhas que estão aí, esses bois, isso tudo, vão dar para alimentar essa multidão? O crente não tem nada que sustenta, não. Parece um saco vazio. Que lhes bastem, veja a expressão no texto, que lhes bastem. O senhor acha que tem alguma coisa que vai bastar esses 2 milhões de pessoas aqui? Junto com 600 mil homens? Deus, o senhor errou no seu cálculo. Sua logística está errada. Irmãos, quando nós nos voltamos para Deus com esses pensamentos lógicos, o que a gente faz? A gente cria um método de atuação para Deus. O que Moisés está raciocinando é: Deus só pode sustentar essa multidão com os bois, as ovelhas que estão aí. E ainda Moisés quer tirar a onda com a cara de Deus. Moisés diz assim: ó Deus, o senhor acha que se o senhor trouxer todos esses peixes que estão no mar aí, vai dar para esse pessoal aí? É aí, irmãos, que a gente começa a duvidar. É aí que a gente começa a oscilar. É aí que a gente começa a patinar na fé. Quando a gente cria um método e a gente diz: Deus só trabalha assim. Você sabe por que os homens não creem em Jesus? Porque o modo de Jesus ter agido na cruz quebra com a logística dos homens. Ah, não, se Deus enviasse o seu filho assim, abrindo o céu, e ele descesse iluminado, com uma espada de luz, com uma coroa brilhante, e que ele fizesse milagres todas as horas, e que quando alguém viesse tocar para tentar matá-lo, fosse exterminado, aí eu creria em Jesus. Se ele me atendesse na hora que eu pedisse, aí eu creria em Jesus. Ou seja, os homens criam um método para que Deus, em caso de ser Deus, possa se manifestar. Só que Deus, Ele trabalha como Ele quer, gente. Ele resolveu vir a esse mundo, nascendo numa manjedoura, numa estrebaria, lugar de animais. Quando Ele entra em Jerusalém, como rei, não é? Hosana, Hosana, grita a multidão. Como é que ele vem? Ele não entra como os comandantes romanos entravam de volta na suntuosa Roma, voltando das guerras, num cavalo branco, com uma capa esvoaçante, com uma espada grandiosa, com uma coroa, com faixas cintilantes. Não, Jesus entra montado num jumento, aí o pessoal diz: esse é o rei? Esse é o Deus, Criador dos céus e da terra? Não dá para crer nele. E ele ainda morre numa cruz. Como é que eu vou crer num Deus que morre numa cruz? Você vê, Deus quebra com o padrão da logística, porque o que Ele quer na relação conosco é que o instrumento seja a fé.
é que a gente consiga ver além do visível, é que a gente consiga ver com os olhos do coração, é que a gente saiba que esse Deus não trabalha segundo as leis metodológicas estabelecidas por nós, mas que Ele trabalha como Ele quer. Quando Ele quer vir ao nosso encontro na tempestade andando por cima do mar, esse é o método dEle, é a forma que Ele quer fazer, e a gente se submete. Quando Ele quer alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes, é o modo dEle fazer, e a gente tem que crer que Ele é Deus. Então, querido, para que você não duvide mais do poder de Deus, não se impressione com a grandeza dos números, não se impressione com a extensão do tempo, e não pense em Deus com as categorias da sua lógica logística. E aí você diz assim, tá, pastor, mas em que eu devo me agarrar assim, para nunca duvidar do poder de Deus? Você sabe que a gente está vendo um diálogo, não é? Moisés falando com Deus, só que agora Deus vai falar com Moisés. E se a gente prestar bastante atenção no que Deus vai falar com Moisés, aí a gente vai ter lugares para a gente se agarrar e nunca mais duvidar do poder de Deus. Então vamos lá. Nós devemos nos agarrar, em primeiro lugar, na verdade de que o poder de Deus não diminui. Você quer confiar mesmo em Deus? Fé inabalável, confiança inamovível, se agarre na verdade de que o poder de Deus não diminui. Olha a resposta de Deus para Moisés. Moisés com blá, 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 blá. Aí Deus diz, tá, Moisés, deixa eu te fazer uma pergunta. Versículo 23, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? O que o Senhor está perguntando aqui em outras palavras? Na Bíblia NVI, estará limitado o poder do Senhor? Moisés, você está falando blá, 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 só tenho a te fazer uma pergunta, o meu poder diminuiu? Porque Moisés, você está lembrado que fui eu que tirei o povo de Israel do Egito? Está lembrado que fui eu que enviei 10 pragas? Está lembrado que fui eu que abri o mar vermelho? Está lembrado que sou eu nessa coluna de fogo dirigindo vocês à noite? Está lembrado que sou eu que estou nessa nuvem fazendo sombra para vocês? Está lembrado que fui eu que falei com você no Sinai? Naquele monte, trovões e poder, e o rio bombar, fez com que tudo se mexesse. Você está lembrado de quem sou eu, Moisés? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o meu poder diminuiu? Toma na orelha, Moisés. Ter-se-ia encurtada a mão do Senhor? Você sabe onde é que está a resposta a essa pergunta? Está lá em Isaías. Isaías capítulo 59, versículo 1, está a resposta. O Senhor pergunta para Moisés, e Moisés, nessa hora ele se cala. Falou, e Deus fala, boquinha fechada. Igual Jó. Falou, no capítulo 38, quando Deus fala, ele não responde nada. Ter-se-ia encurtada a mão do Senhor? Resposta, Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Aleluia, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Querido, sabe por que nós devemos seguir confiando em Deus? Porque o mesmo Deus criador dos céus e da terra, é Ele que entrou na história da vida da gente, e o poder dele não diminuiu. Aleluia. Mas em segundo lugar, em que devemos nos agarrar para nunca duvidar do poder de Deus? Na verdade de que o tempo não pode impedir o agir de Deus. Versículo 23, Deus fala com Moisés assim, agora mesmo. Moisés está assim, Deus, 1 mês direto, você vai mandar carne. Ô Deus, o pessoal está reclamando e querendo carne agora. E Deus disse para Moisés o seguinte, agora mesmo. Sabe o que a gente vê aqui? Que o tempo não pode impedir o agir de Deus. E sabe uma coisa que trabalha muito contra a fé da gente, é a questão temporal, é tempo.
Passado eu creio, presente eu duvido, futuro eu estremeço de medo. Às vezes, a gente também tem uma tendência a crer no Deus do passado e no Deus do futuro. Eu creio no Deus que fez os céus e a terra, e eu creio no Deus que um dia enviará o seu Filho e dará fim à ordem presente, mas o meu problema é crer em Deus agora. Aí Deus diz para Moisés, agora mesmo. Querido, você tem um problema, você tem uma dificuldade, você tem um vício para vencer, você tem pecados a colocar abaixo, você tem coisas a receber da parte de Deus, e você está sempre pensando que Deus vai fazer isso daqui muitos anos, mas Deus fala com Moisés assim, agora mesmo, hoje ainda eu vou te dar um sonho e eu vou revelar para você o que eu tenho. Ainda hoje alguém vai falar com você e você vai ter um insight a partir dessa fala. Ainda hoje você vai receber uma oração e sairá curado, agora mesmo. Então a gente tem que agarrar em Deus e não no tempo, e crer o seguinte, que os ponteiros do relógio estão sempre a nosso favor. Mas em terceiro lugar, em que devemos nos agarrar para nunca duvidar do poder de Deus, na verdade, de que o que Ele faz pode ser comprovado. Versículo 23, Deus fala com Moisés, agora mesmo verás. Aleluia. Irmãos, eu fico vendo as cartomantes, às vezes, em alguns jornais, às vezes numa entrevista, dizendo assim, esse ano de 2008 vai ter uma catástrofe na aviação. Beleza, fala aí, qual avião que vai cair? Não sei dizer não. Fala aí o dia, também não sei não, só sei que é nesse ano. Você está chutando, meu amigo, roleta russa? Claro que dentro das probabilidades estatísticas, um avião... Aliás, já caiu o avião esse ano, né? Já caiu. Agora, quando Deus fala, não é roleta russa. Quando Deus fala, é algo para se comprovar. Então Deus diz, Moisés, agora mesmo verás. Você vai ver, você vai provar, você vai experimentar. Irmãos, é isso aqui que tem que encher a nossa mente, o nosso coração de esperança. É quando Jó, no meio do seu tormento, ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará, e são estes olhos, e não outros, que verá essa ação da parte de Deus. O que Deus está dizendo é, creia em mim, porque eu vou fazer, e você vai comprovar. Não vai ser um acontecimento acidental, não vai ser uma coincidência, vai ser uma providência. Confie em mim e você vai comprovar esse agir. Irmãos, eu já tive tantas experiências assim. Às vezes eu já fui em algumas casas, levando, de vez em quando assim, me dá um insight, Deus diz assim, faz uma compra, leva para fulano de tal. Eu passo no supermercado, faço uma compra, eu vou à casa da pessoa, chego lá e digo, eu trouxe esse negócio aqui para você. Aí a pessoa disse assim, pastor, eu orei hoje de manhã, pedindo a Deus, falando com Ele, que estava acabando a comida, e você é a resposta da minha oração. Agora mesmo verás. Às vezes é alguém que está lá num leito de um hospital, abandonado, está lá enfermo, e essa pessoa diz assim, Deus, me acha aqui nesse lugar. Aí de repente bate a porta, entra uma mulher com a Bíblia na mão, e diz, olha, eu vim aqui orar por você, e a pessoa começa a chorar, e ela diz, Deus, obrigado porque ouviu a minha oração, agora mesmo verás. É diante de um Deus que faz e nos permite ver. Mas por último, em último lugar, em que devemos nos agarrar para nunca duvidar do poder de Deus? Na verdade, de que a palavra de Deus nunca cairá por terra. Olha o que Deus fala para Moisés. Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra.
Glória a Deus. A gente pode ter essa fé inabalável, na verdade de que a palavra de Deus nunca cairá por terra. Moisés, agora mesmo verá se cumprirá ou não a minha palavra. Eu falei que eu vou dar carne durante um mês inteiro, e a partir de agora você vai ver se a minha palavra vai se cumprir ou não, se ela vai cair por terra ou se ela vai se sustentar. Aqui ainda, no livro de Números, lá no capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Oh, irmãos, nós estamos sendo chamados a confiar em Deus. E esse Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? É claro que ele cumprirá. É claro que esse Deus é santo, 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 e jamais tiraria onda com a nossa cara. Esse Deus jamais zombaria da gente. Certos homens zombam de Deus, mas Deus não zomba dos homens. Deus não brinca com a gente. Quando Ele empenha a palavra dEle a nosso respeito, a gente pode estender as mãos, porque vai se cumprir. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, a gente encontra milhares de promessas. E cada uma destas promessas hão de se cumprir na vida daqueles que estenderem as mãos e disserem: Deus, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Mas a maior promessa é a promessa vindoura da segunda vinda do Filho de Deus. Jesus vai voltar, querido. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei se você está preparado ou não. Mas é meu papel aqui dizer: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Ele voltará, Ele voltará. E eu concluo dizendo o seguinte: a palavra de Deus sempre se cumpre conforme Ele fala. Versículo 31 e 32, como é que se deu esse milagre? Diz aí: então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, 30 quilômetros ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra, 90 centímetros. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 barris, entre 200 e 400 litros, e as estenderam para si ao redor do arraial. Esse Deus é um Deus que não falha. É um Deus que não falha. E eu sei que Deus te trouxe aqui porque você estava reticente na fé. Porque tem alguma situação na sua vida que está fazendo com que você fique numa balança. E Ele te trouxe aqui para dizer: confie em mim. Entregue a sua vida a mim. Coloque as suas cargas e os seus fardos nas minhas mãos. Talvez você ainda não tenha Jesus como Senhor e Salvador, e aí nesse caso, essa palavra não tem a ver com você, porque essa palavra tem a ver com os filhos de Deus, e a gente só pode se fazer filho de Deus por meio de Jesus, por meio de Jesus, por meio de Jesus. Aqueles que crerem em Jesus Cristo serão feitos filhos de Deus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, esse é o momento. Você que está aí na internet, nos assistindo, entregue a vida a Jesus.